Pessoal, olha só, agora nós vamos para o capítulo 4 de Química, tá? Lá na página 38, a conexão fala o seguinte: abastecimento com hidrogênio, ótimo, uma ideia muito boa, porém é viável? Tem vantagem? Tem desvantagem? É o que a gente vai ver agora, vamos lá. Por vários motivos, o hidrogênio queimado ou utilizado em células de combustível é uma opção atraente para abastecer os automóveis do futuro. Diversas matérias-primas e fontes de energia, tanto renovável, nuclear ou fóssil, podem ser utilizadas para produzi-lo. Além disso, o hidrogênio e o produto, de sua combustão, que é a água, não são tóxicos e não poluem. Não há liberação de dióxido de carbono, um potente gás responsável pelo efeito estufa. A eficiência dos veículos movidos a células de combustível é até 2 vezes maior que a dos veículos atuais. O hidrogênio, então, poderia, assim, ajudar a reduzir urgentes problemas sociais e ambientais, como a poluição do ar e os seus riscos à saúde, também diminuir a nossa dependência aí do petróleo e alterar drasticamente essa mudança climática global que nós estamos, ou seja, iria diminuir, então, principalmente o aquecimento global, Mas ainda não existe maneira totalmente segura e prática de abastecer um carro a hidrogênio. O hidrogênio, então, contém 3 vezes mais energia que a gasolina por unidade de massa, mas atualmente é impossível armazenar o gás de forma tão compacta e simples quanto, então, ao combustível líquido convencional, álcool e gasolina. Assim, é difícil transportar de forma segura e eficiente uma quantidade de hidrogênio a bordo que garanta autonomia e desempenho satisfatório. É preciso resolver esse problema, ou seja, estocar hidrogênio suficiente para assegurar a autonomia mínima aceitável hoje, que é cerca de 500 km, sem que o volume do tanque do combustível comprometa o espaço para os passageiros e a bagagem. Então, isso aí, aqui ele está falando pra gente todas as vantagens e aqui ele já está apresentando as desvantagens. Então vamos lá. No texto são mencionadas algumas substâncias. O que a gente pode colocar aí? Hidrogênio, água, gás carbônico, certo? É só para você listar elas. Aí a 2 ela fala assim: de acordo com o texto, quais as vantagens e as desvantagens de utilizar o hidrogênio como combustível? Primeiro, vantagens. Vamos lá. Reduzir os problemas socioambientais, como a poluição do ar, que prejudica a saúde, a mudança climática global e a dependência da importância do petróleo. Até porque a gente usa mais petróleo estrangeiro, A gente extrai, manda para fora e a gente compra de volta. Então, e sem contar que o petróleo também é uma energia aí não renovável, uma hora vai acabar, certo? O hidrogênio não, o hidrogênio está em tudo quanto é canto. Desvantagens. Vamos lá. Primeira delas, a gente pode colocar que atualmente é impossível armazenar o gás de uma forma tão compacta e simples, tá? Não tem como. E também ele é difícil de transportar de uma forma segura. Primeiro, se eu for colocar, um tanque para que eu consiga andar 500 quilômetros, vai ser muito espaço no carro, capaz de ficar uma pessoa só naquele carro. E não é isso que a gente quer, Então, não se esqueçam, eu vou disponibilizar o gabarito para vocês, fiquem tranquilos, tá? Interação. Galera, todas essas interações, a maioria é pesquisa. Caso ela peça para você fazer um cartaz ou isso e aquilo, esquece, não quero, eu quero no caderno. Nesse caso dessa interação, eu quero uma pesquisa muito bem feita no caderno, tá? Então eu quero que você pegue tudo que está ali à sua volta, o seu cotidiano, e faça 10 substâncias. Eu quero 5 simples e 5 compostas, de acordo com o vídeo que vocês estão assistindo, facinho de fazer, tá? Pessoal, então vamos lá, página 45, atividades, tá? Bronze, gelo seco e diamante são respectivamente exemplos de alternativa B de bola. O bronze, ele é uma mistura, o gelo seco é uma substância composta, porque apresenta mais de 2 substâncias, e o diamante é uma substância simples, porque o diamante, ele é formado apenas de carbono. Esses exemplos aí estão na apostila de vocês, tá? Só dá uma lidinha aí. Beleza, vamos lá. Mistura homogênea e mistura heterogênea. Nós já vimos isso lá um pouquinho para trás, mas a gente vai rever agora. A mistura homogênea é quando a gente mistura várias substâncias e a gente vê apenas uma fase,
né? A gente vê uma coisa só. Já na heterogênea, a gente acaba enxergando os componentes que tem nela. Então, exemplo de homogêneo, eu pego uma água e coloco uma colher de açúcar. Eu vou mexer até ele diluir e eu vejo apenas um aspecto. Na heterogênea, o principal exemplo que a gente usa é água e óleo. Elas não se misturam e eu consigo ver os componentes que tem ali. Então, vamos lá. Galera, algumas dessas respostas, elas não estão diretamente relacionadas a olho nu. Por quê? A olho nu, ele dá uma falsa resposta. A gente tem que colocar ela de acordo com o que a gente enxerga via microscópio, que é real. A gente não pode colocar igual aqui no leite. Ai, tia, mas o leite, ele é todo branco. Ele é todo branco, mas ele tem várias misturas. Se a gente analisar ele microscopicamente, ele não é todo branquinho. A gente vê tudo certinho, tá? Então, vamos lá. Água mais açúcar, homogênea. Refrigerante heterogênea, porque além das substâncias que tem ali, na hora que a gente abre, formação de bolhas também. O leite integral, que foi o que eu acabei de falar, ele dá sim um aspecto de homogêneo, porque ele é todo branquinho, bonitinho. Porém, quando ele é analisado à risca, até se vocês virarem e olharem no rótulo, vocês vão ver que tem várias substâncias contidas nele. O sangue é a mesma coisa. Quando a gente dá um avanço, uma imagem acima do sangue, a gente consegue enxergar várias coisas no sangue, plaquetas, hemoglobina, tudo mais. Água do mar é a mesma coisa. A água do mar tem várias coisas contidas nele, é heterogêneo. Água mais gasolina a gente consegue ver, tá? A gasolina e a água, então é heterogêneo. O álcool comercial é uma mistura homogênea, porque a gente vê um líquido parecendo água. Se a gente não cheirar, a gente confunde, né, um com o outro. Gás butano e gás propano, ó, gás, mistura de dois gás só pode ser homogênea, tá? Porque a gente não enxerga nenhum dos dois. Água mais azeite, heterogênea, porque a gente consegue perceber os dois. Água mais terra, a mesma coisa que a gente consegue ver os dois. E uma pedra de granito. A pedra de granito, ela tem vários pontinhos nela, e cada pontinho dele é um material diferente, tá? Então ele não é uma homogêneo, tá? Ele é heterogêneo também. Vamos lá. Na questão número 3, ele pede pra gente classificar os sistemas a seguir quanto ao tipo, se é uma substância homogênea, heterogênea ou uma mistura, número de fases que ele apresenta, você observa e você diz o que ele apresenta, e o número de componentes. Então vamos lá. Gelo seco ou gelo puro. Substância homogênea, porque eu só estou vendo gelo, né? Ele apresenta somente uma fase e um componente, que nada mais é do que água em estado sólido. Água líquida e gelo é uma substância heterogênea, porque eu consigo ver o líquido e eu consigo também ver os cubos de gelo. Então eu tenho duas fases. Porém, o gelo nada mais é do que água em estado sólido, então apenas um componente, água. Aqui eu tenho água, álcool, açúcar e sal dissolvido. Se eu tenho água com álcool, fica tudo do mesmo aspecto. Se eu coloco o açúcar e o sal e dissolvo os dois na água com álcool, vai apresentar apenas uma fase, né? Então, homogênea. Porém, eu tenho 1, 2, 3, 4 componentes, certo? Vamos lá. Água, sal dissolvido e sal não dissolvido. Eu consigo ver o sal não dissolvido, então ele apresenta duas fases, que é a água com sal dissolvido, mais o fundinho do recipiente, que é o sal não dissolvido. Então, duas fases, mistura heterogênea. Ele apresenta apenas dois componentes, porque sal dissolvido, sal não dissolvido é a mesma coisa e água, tá? 4. Considere os seguintes materiais: gás oxigênio, refrigerante, água do mar, cloreto de sódio. Quais desses materiais são substâncias puras? Tá, substância pura, então eu tenho gás oxigênio, que é só oxigênio, cloreto de sódio, né, que são substâncias puras, que é o nosso sal de cozinha, o NaCl. Então eu tenho sódio e tenho cloro, tá? São também substâncias puras, então oxigênio, cloreto de sódio. B. Quais deles então são misturas? Água do mar e refrigerante, tá? 5. Vamos lá. Para separar uma mistura de água e óleo, podemos usar o quê? Se vocês olharem lá na apostila de vocês,
quando vocês forem olhar o funil de decantação, vocês vão ver. Esse funil de decantação, ele é um funilzinho mesmo, bem bonitinho, com uma torneirinha. Você vai abrindo essa torneirinha, a água vai descendo, descendo, descendo. Quando ela chegar no finalzinho, ficar só o óleo, você fecha a torneirinha, ficando apenas o óleo. Então, letra C, funil de decantação. Assim eu separo as duas substâncias. Letra C. Complete as frases sobre separação de mistura. Uma mistura de areia e pedregulho pode ser separada por peneiração. Por quê? O grão de areia, ele tem um tamanho diferente do pedregulho. Então, quando eu estou peneirando os dois, normalmente a areia vai descer e o pedregulho vai ficar. Então, método de separação, peneiração. Nas máquinas de beneficiar arroz, as cascas são separadas de grãos por meio de uma corrente de ar. Falou ar, galera, só pode ser ventilação, tá? E a letra C fala o seguinte: duas crianças estão caminhando pela praia e coletando conchinhas. Elas estão realizando um processo denominado catação. Elas estão coletando, elas estão pegando, selecionando. A mesma coisa que a gente faz quando a gente está, separando grãos de feijão. Feijão bom, feijão ruim. Arroz bom, arroz ruim. Também se chama catação. Galera, olha só, finalizamos então, tá? Aqui é o nosso mapa conceitual, que também ajuda muito na hora de estudar. Finalizamos então capítulo 3 e capítulo 4 de Química. Não se esqueçam, nós não estamos de férias, tá? Acordem, façam uma rotina, agilize os seus estudos, coloque tudo em dia, mande as suas dúvidas lá pra gente, tá? Nós estamos à disposição de vocês. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem da família de vocês e eu espero muito que o nosso retorno seja muito em breve, tá? Beijo, eu tô morrendo de saudade, fiquem com Deus.